Gente, estamos aí para mais um Sincap de exploração, né? Esse é a quinta exploração cocriativa do remapeamento básico com o nosso querido amigo Rafael Casteiro, também conhecido como Casta, para os íntimos da Web3 aqui no Brasil. E a gente vai ter aí, a gente vai estar inaugurando hoje mais uma dimensão do remapeamento básico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos fazer na sequência, claro, a memória, mas antes de mais nada, vamos fazer um check-in para saber como é que o meu querido amigo está chegando. Como é que você está chegando aí, querido? Eu tô chegando bem, cara. Tem bastante novidade boa no radar aqui no mundo do business mesmo, né? Tava precisando de umas notícias boas, cara. Tem umas empresas grandes aí que estão ficando interessadas no curso, né? Em expandir o curso para poder negociar ele em novas bases. Tem até pessoas já investidores interessados em investir, né? Na empresa por trás do curso, né? Que é a meu PJ. Então, no mundo dos tubarões, assim, a gente agora passou de sardinha para atum gordinho, pelo menos. Tá mudo, hein? Maravilha, querido. Vai ser interessante, querido, a gente pensar para 2025 como é que a gente consegue gerar um fork desse curso misturado com o What the Fuck 3 que pega a visão campus, entendeu? É, Porque assim, a inclui gente pode toda a concatenar na jogada. exploração cibernética que ninguém está falando, na realidade. Literalmente ninguém está falando Ninguém. isso, Acho que né? ninguém nem sabe que E existe, né, velho? Imagina falar, né? exatamente, pouca gente sabe. É engraçado isso, né? É, Não deveria ser assim. Tá muito restrito concordo. ao ambiente acadêmico, assim, universitário acadêmico. Quando você fala de cypherpunk, de solarpunk, de lunarpunk, parece que é só um movimento estético, etc. Mas não, vai Né? muito além do que isso. Tem toda uma filosofia de vida. Basta você ver, por exemplo, um dos empreendimentos que eu te falei, um dos projetos que a gente está mapeando, que é o Ecoindústria Modular, que é literalmente ligado a um nascente movimento solarpunk no Brasil, com tecnologias livres, conhecimento livre, low-tech, enfim, já ligada com robótica, com IA, etc. Pô, sensacional. E tudo isso está ligado também na dinâmica, né, do RE, a própria proposta da simbiocracia, né, com a simpoieses, enfim. Cara, não vou entrar nisso aqui agora, porque você me estimula, fico estimulado a falar. Aí vai embora, né, velho? Mas eu acho que, cara, a gente agregando isso à dinâmica que você já está fazendo, que é de excelência, eu não preciso nem ver, eu sei que é de excelência. Uhum. A gente está fazendo uma coisa que é singular mesmo, vai estar fazendo alguma coisa altamente singular. Mas isso a gente conversa mais para frente, né, querido? A gente vai estar juntos aí em várias ocasiões, né? E já vai ser uma forma de gerar uma simbiose, né, da dinâmica do Rerê com o próprio fluxo da holocracia, o fluxo da carta guilda, tudo que está envolvido. Mas, enfim, isso é mais para frente. Então, gente, vamos fazer a memória do que nós exploramos semana passada, tá? E aí começa com você, Casta, começa sem cola, e daqui a pouco você vai ter uma colinha aí. Fique à vontade. Puta, cara, agora vamos puxar do cerebelo, velho. Puxa do Na. cerebelo! Eu Puxar vou do abrir cerebelo. devagarzinho aqui, eu vou abrir na base do carvão aqui. Puta merda, velho. Cara, o que que a gente fez semana passada, meu irmão? Aí, ó, é esse monte de recurso, velho. Eu É, tava com a cabeça nos artefatos ainda. é porque foi marcante. Foi É sempre marcante. marcante. Essa exploração, para a maioria dos mapeamentos que a gente está fazendo, é muito marcante. As pessoas não têm noção do quanto você tem um entendimento do que é um artefato, o quanto isso ajuda, contribui para você poder pensar, né, holisticamente, para você poder fazer um decalque assim, opa, tá aqui, você se posicionar, né, gerar um fio terra, se localizar, como a gente costuma dizer, é muito legal. Mas vamos lá, fala aí, faz sua memóriazinha. Não, agora eu lembrei dos recursos, velho. Eu lembrei da dificuldade que foi entender um recurso empático. E também lembrei que depois que eu peguei o jeito, foi rápido, né? Foi assim, né? Foi, Aí, cara, aí, você aí, aí foi rapidinho. é incrível, é incrível. Não é assim de imediato, não, é engraçado isso. Né? Isso vai caindo aos poucos mesmo, porque a gente está tão condicionado, né, a fazer transação, a fazer troca, transação, troca, e detalhe, a gente não entendeu o quanto nós somos complexos e ricos, né, de recursos, né? A gente sempre acha que os recursos estão fora, certo? Os recursos estão fora, ou que os recursos têm que ser comprados, né? Tem que ser É. transacionados, comprados, acumulados, que é difícil você fazer esse detoxzinho cultural, né? Mas, cara, você foi assim, ó, é flash.
Aí Foi sim, hein? sensacional, cara. Ó. Alguma coisa mais que você gostaria de comentar antes de a gente seguir aqui? Não, vamos seguir. Hã? Vamos lá. Então vamos lá. Então, galera, hoje nós vamos falar de formas de engajamento. Tá? Eu estava na dúvida se a gente ia entrar logo em primitivos culturais e tecnológicos, mas eu prefiro porque isso aqui também é um outro tópico que está muito capturado, né? É por essa única economia política da macroeconomia hiperconsumista, extrativista que a gente tá ligado, né? Tá ligado. Isso tem a ver, as formas de engajamento, elas têm a ver com modos de atuação. Eu não botei aqui porque eu normalmente eu gosto de explorar primeiro, ou eu exploro o modo de atuação, depois eu falo da forma de engajamento, ou eu falo da forma de engajamento, depois eu exploro o modo de atuação. Aqui eu preferi começar pelas formas de engajamento. Então vamos pensar aqui comigo, querido. O que na sua cabeça, sempre começa assim, você sabe, né? A Eu gente sei. sempre começa pela perspectiva de, de quem está fazendo a exploração junto, né? Aliás, deixa eu te perguntar, você chegou a fazer o compilado, compartilhar ali no Casta Guilda, o trabalho que nós estamos fazendo aqui, ou você não teve tempo para isso? Não teve tempo, né? Puta, cara, eu organizei todo o material no Notion. Aí eu ia gerar um anúncio pra galera ver o material e eu esqueci de fazer o anúncio. Eu que eu gastei mó Tudo tempão bem. montando a estrutura, criei um item pra Valocracia, pluguei lá tudo, registrei, só não anunciei. Vou anunciar hoje. Deixa eu botar nas minhas Beleza. tarefinhas. Tá perdoado, perdoado. Caraca. Brinca. Quer que eu mande agora, velho? Então, cara, isso é. Vamos explorar porque a gente está com pouco É, tempo hoje. tá bom. O que é engajamento, Caston, para você? Cara, vamos lá. Para mim, quando você fala forma de engajamento, são os meios pelos Tá. quais Então, as primeiro eu estou te pessoas. perguntando o que é engajamento, depois a gente Ah, pode falar ok. de formas. Vai lá. O que é Tá. engajamento? O que que é engajamento, cara? O engajamento é. Acho que engajamento é você. Puta, cara, engajamento é uma palavra tão já, tão com significado próprio, né? Tipo, eu falo que é engajamento, é engajar no projeto, mas, pô, né? A gente não para Cara, para pensar nessas coisas, cara. É velho, impressionante. pode falar, Vai cara, lá. é atuar, Vai. é atuar e participar de algo, vai. Legal. Já é algo. Assim, cara, vai lá e vai pegar o Já, dicionário Oxford, o que é engajamento, já, vai. já é algo, tá? Assim, deixa eu. Então vamos lá. Tudo que eu vou falar para você agora é sobre a perspectiva de dois paradigmas aí: peer-to-peer e redes, tá bom? Tá. É a mistura dos dois. Para a dinâmica do P2P, você não tem, que tem a ver com agenciamento, você não tem uma dinâmica de participação propriamente. Por quê? Porque as dinâmicas de participação, Casta, elas já estão dadas, elas estão pré-desenhadas, porque elas são de fundos organizacionais. Ou seja, você já organizou alguma coisa, você diz, ó, você vai participar nisso, você vai participar naquilo. Então você já seta o ambiente e diz, já pré-seta, pré-desenha o ambiente, diz, você participa aqui, ó, você fala aqui, você vota aqui, você se expressa aqui. Então elas não são interativistas, elas são participações. Então ela tem uma ligação com o paradigma organizacional fortíssimo, né? Então é mais que natural que você atrele engajamento à participação, né? Por quê? Porque é assim que está setado na sociedade que nós vivemos, né? Está todo em cima do agenciamento, está na organização e não nas pessoas. Ou seja, é a organização política, econômica, religiosa, seja lá qual for, que tem um agenciamento. Não é o Casta, não é o Vinícius, não são as pessoas. Ou seja, não são as pessoas, não é o peer-to-peer. Então, numa dinâmica de engajamento sobre a ótica do P2P, é uma dinâmica. Essa é uma dinâmica interativista, Não, entendeu? ok. É uma Tô. dinâmica de interação. É uma dinâmica não de monólogo, não o Casta falar, eu falar, o Casta falar, eu falar, não. É uma dinâmica dialógica. E ela não é só dialógica no nível da linguagem, no nível da linguagem corporal, ela é complexa, ela é interativista, a gente se mistura, a gente gera outras coisas quando a gente está se misturando, quando está interagindo. Então, o P2P
ele gera engajamento. Engajamento, nesse caso, ele é interativista. E essa dinâmica interativista, ela gera o quê? De princípio, ela gera espelhamentos e não espelhamentos. Tá? Ou seja, o que que você... Olha só que interessante, né? A gente não consegue verbalizar isso. A gente, mesmo eu olhando com você aqui via bits e bytes nos olhos, a gente já sabe, sem precisar verbalizar, sem botar em linguagem, a gente já sabe como é que a gente está espelhando, certo? A gente sente que, e a gente sente também aonde nós não estamos espelhando, né? Então, explorar onde espelha e aonde não espelha faz parte de você criar awareness, consciência com relação ao engajamento, entendeu? Isso é muito interessante, porque boa parte das pessoas que não exploram não tem consciência da profundidade, da amplidão, né, de uma dinâmica de mútuo agenciamento, de peer-to-peer complexo, né, interativista, não sabem que, uma vez gerando consciência disso, quantos campos de possibilidades você não abre. Porque, se você pensar bem, na sociedade que nós vivemos, que é tudo, o agenciamento está nas organizações, o agenciamento está na sua identidade, está no CPF, está no CNPJ. O agenciamento está contratualizado, o agenciamento está, entende o que eu estou falando? Ele tá participacionista, ele não está interativista. Ele não está literalmente gerando outras percepções de mundo, de realidade, entre o Castro e o Vinícius. Entendeu? Então, isso eu queria comentar, só estou te alimentando para você entender sobre a perspectiva de redes e do peer-to-peer. E redes, porque uma vez que a gente espelha, a coisa é fractal. Você espelha aqui, você sente... e aí, se eu comentei alguma coisa de alguém, né, que você não conhece ou que eu não conheço, e que você sente que nesse alguém tem um espelhamento, mesmo você não estando, digamos, fisicamente olhando para essa pessoa, você já se sente espelhada com ela. Então, ela é, por natureza, fractal. Ou seja, você já tem uma pré-empatia, olha que loucura. Você já sente uma pré-empatia por uma pessoa que você nem viu, nem conheceu, mas só por você se sentir já espelhado, entendeu? Isso gera uma coisa que é muito importante numa dinâmica de rede, que é gerar inteligência. Ok, Inteligência coletiva, inteligência de rede. certo. E o quanto a inteligência de rede pode, e não só pode, como deve ser mapeada ciberneticamente na emergente Web3, que não está. Entendeu? Então, assim, não confundir financiamento coletivo, Claro. muito menos financiamento quadrático, como inteligência de rede, porque não é. É uma Aham, outra história. Tá? tá ok. Então, dito isso, deixa eu botar aqui que foi você aqui. Vamos pensar aqui, eu te dei uns elementos para a gente poder pensar o engajamento sobre a ótica, né, dos paradigmas de P2P e de redes, certo? Aham. Agora, quais seriam as formas de engajamento? Vamos lá. Eu te aticei para você poder gastar um pouquinho dos seus neurônios. Cara, vamos lá. Então, aí quando você busca nas formas de engajamento, Numa dinâmica são P2P, numa dinâmica interativista, P2P, exatamente. Eu acho que eu diria que são os meios que tornam a interação possível. olha como é que eu gosto de você, cara. Puta merda, cara. Caralho. Puta que... Cara, sensacional. Às vezes eu tenho que gastar mais verbo, mas beleza, tá ótimo. Vamos lá. Entendi sua dor. Mas fala aí. Eu ainda vou botar como sua resposta. Fala de novo. Tá? Os meios que tornam a interação possível. Mas eu vou um pouquinho além, tá? Vai lá. Eu vou botar como resposta sua aqui. Eu vou continuar te interpelando aqui. Qual a diferença entre meios e contextos? Meios e contextos, cara. Velho, isso é bem abstrato, né, cara? Tem É, diferença. tem diferença, cara. Eu acho que tudo bem. Os meios são uma leitura muito prática, né? Tipo, é um site, é um formulário, é um O grupo meio é no um artefato, Telegram, né? Já estou usando é a um nossa linguagem. artefato.
O meio é um artefato, exatamente. E talvez o contexto seja parte dos valores e dos princípios e do motivo que leva a pessoa a desejar ou a perseguir aquela interação, perseguir aquele engajamento. Não, os contextos, eles são, por natureza, culturais. Ok, Tá? Isso significa dizer que tem uma homogeneidade naquele contexto. Pode ter uma heterogeneidade. certo. Porque, de fato, eles são ladeados por moralidade ou não moralidade, por princípios ou por éticas ou por etos diferentes, tá? Isso Os faz parte, contextos. então. Eles podem estar espalhados geograficamente, eles não precisam estar num local só geográfico. Eles não precisam Uhum. estar localizados numa hiperlocalidade, eles não precisam fazer parte de uma biorregionalidade. O Hum, contexto ele tem essa elasticidade, essa capacidade de estar presente em vários lugares, mas que tem um ethos que o define como contexto. Os meios é a forma de você dar acesso, aderência, visibilidade e apropriação desses contextos, entendeu? Isso tudo que eu estou falando, galera, e Castro, porque eu sei que as pessoas vão assistir, é sobre a ótica do paradigma P2P e redes. Tá? Ou seja, eu estou misturando um pouquinho dos dois aqui, eu não estou entrando na delimitação, né, de um paradigma ou de outro, tá? Mas justamente para a gente poder sintetizar aqui essa exploração. Então, dito isso, você quer refazer essa frase é, ou mantemos assim? cara, eu colocaria, seriam os meios e o contexto, né? E meios e contextos. Eu só colocaria para não parecer que eu estou só olhando para a parte prática, né? Para para a implementação do mecanismo, né? Mas também para o ethos, né? Que rege, né? Ou que atrai, né? O poder atávico desse ethos aí. Mas pensa bem, se os meios são que dão visibilidade, aderência, apropriação, tá? E a nossa espécie é uma espécie que gera contextos culturais a todo momento, a gente gera Certo? isso de forma abundante, né? Constantemente Aham. está gerando isso. Na realidade, os meios são a forma de gerar visibilidade, aderência e apropriação dos mais diferentes contextos culturais, né? Dos mais diferentes contextos. Mas eu não vou botar aqui, e que tornam, olha só, a interação ainda mais possível, porque a interação ela é sempre existente, né? Então, eu quero botar nas suas palavras, vamos lá. Seriam os meios. Tá, eu entendi. Você quer fazer o link entre o meio e o contexto, velho. É, Só que eu não posso falar isso de antemão para você, você tem que pensar junto comigo. deixa eu pensar um pouquinho, cara. Senão eu vou estar te ensinando, eu não quero te ensinar. A questão aqui é justamente isso, é gerar uma dinâmica de mútua e livre aprendizagem, entendeu? Que é diferente da ensinagem que eu estou te... é assim, assim, assado? Então assim, assim, assado. Aí você conforma aquele né? Aquele saber que você me passava ali. Cara, então talvez eu diria que seriam os meios que propagam o contexto e tornam a interação possível, Tá, eu vou botar nas suas palavras aqui que eu acho que tá? propagam o contexto ou os contextos. Propagam os contextos interativos e que tornam a interação possível. Eu acho que propagam os contextos culturais, né? Uma Isso. leve Pode colocar se quiser. contextos culturais, Boa, boa. e que tornam Você pode colocar e que dão acesso à interação. e que proporcionam uma Pode maior ser. interatividade. O que você acha? Acho que Porque você consegue interagir sem o meio? aí é que está. Boa pergunta. Pensa bem, eu e você agora aqui, a gente está interagindo, não está? Nós não Aham, estamos fazendo uma dialogia, nós não sim, estamos trocando impressões de forma complexa, sim, e a gente está usando a gente está usando um meio da videoconferência para isso, correto? exatamente. Então, nesse sentido, o meio, ele não é ele que estabelece a possibilidade da interação, correto? Ele pode facilitar o potencial e a possibilidade da interação, ainda mais, porque, ou seja, independentemente do meio, do contexto, a gente sempre tem a possibilidade de interagir, ou seja, nós somos seres interativos, por Claro, natureza, mas, entendeu? cara, a gente não pode interagir sem o meio. É Mas impossível. é o ovo e a galinha, percebe aí? É o ovo e a Não, galinha. eu acho que o meio é fundamental, porque se a gente está conversando
conversando na mesa do bar. O nosso meio é a propagação da voz pelo ar, velho. Então, sem meio, não tem mecanismo para que a interação comece. Você tem que estabelecer um meio. Ele Perfeito. pode mudar. Ah, a gente começa conversando, vamos para o guardanapo, vamos para o Zoom, vamos para um sistema de É isso tarefas aí. on-chain, entendeu? Mas eu não diria Isso aí. que o meio é dispensável. Eu deixaria claro que é necessário que haja pelo menos algum meio para que a interação comece e para que o contexto se propague, sacou? Boa, boa, querido. Gostei. Fiz a provocação para ver o que eu ia tirar de Né? você. Então vamos lá. Seriam os meios que propagam os contextos culturais e tornam E a que dão. interação possível, é isso? Não, bota aí. E que dão acesso. E que dão Não, acesso, depois do culturais. Depois do culturais. que propagam os contextos culturais, que dão, é isso? Bota um E que dão. Tá. E que dão, Ou melhor, e que viabilizam. Aí o tornam vira ah, viabilizam. tá. Que viabilizam a interação, é isso? Bota viabilizam dinâmicas de interação. Viabilizam, isso. Cara, ficou bonito isso aqui, hein? Ficou bom, né? É, dinâmicas interativistas, né? Pode ser. Dinâmicas interativistas. Porra, sensacional. Agora vamos trazer isso para a Terra, vamos fazer gerar um fio terra para isso aqui. Vamos dar exemplos disso. Tá. Então vamos lá, vamos pensar, vamos pensar aqui no meio barra contexto, tá bom? Certo. Lembrando que o meio pode ser um artefato. Então, pegando o que nós já mapeamos ali para trás, tudo isso que a gente está fazendo aqui é sobre a ótica, como eu te falei, dos paradigmas de P2P e de redes, tá? É, que artefato barra meio barra contexto você escolhe para a gente gerar um fio terra aqui, para a gente exemplificar uma forma de engajamento? Vamos lá. A comunidade Casta Guilda é um exemplo. Botar a comunidade como meio? É a comunidade. Não meio, né? É uma forma de engajamento, né? E essa Mas forma, vamos lá, ela mas tem, a gente ela tem precisa. o contexto e ela tem o meio. O meio é o servidor de Discord. Então, beleza. Então, vamos devagarzinho. Casta Guilda, vou botar aqui. Casta Guilda. Legal. O que é a Casta Guilda? É, como forma de engajamento, como meio, como contexto. Então, a Casta Guilda, você colocou a Casta Guilda como artefato? Você lembra ou não? Eu acho que sim, a comunidade, né? Eu não botei, não? Você quer cola? Quer que a gente volte lá para você ver? Volta lá, cara. Se eu não coloquei, papai mosca, Ele velho. quer cola. Vamos lá. Pô, a gente Vamos escreve lá pra agora. poder colar, né, velho? Senão a gente não tava escrevendo, pô. A gente tava só memorizando, velho. Vamos lá. Tá lá embaixo, ó. Tá lá no Deep Down. Ó, artefatos existentes, manifesto, Aí, ó. Tá site em aí, pô. português, inglês, espanhol, plataforma. Você botou comunidades. Comunidade Em ou ci- comunidades? Lá em cima. Você botou, eu botei comunidade, você botou Casta Guilda, Moonvilla, etc. Beleza. Isso. Então, legal. Então, a gente pode considerar a Casta Guilda um artefato. Legal? Já tá aí como artefato. Já está aqui, claro. Aqui, já mapeamos isso. Agora, vamos voltar aqui e vamos fazer o raciocínio em cima do que eu te perguntei. Tá? Que o Cauê está chegando aqui. Em cima do que eu te perguntei. A Casta Guilda é um artefato, certo? O Yeah. artefato é um meio, correto? A Casta Guilda em si, ela é um contexto? Então, a casta guilda, aí vamos tentar usar a sua linguagem. A casta guilda é uma forma de engajamento. E ela possui tanto contexto quanto ela é um meio. Né? Ela tem os dois, tipo assim, a gente Legal. colocou aqui uma forma de engajamento tem dois aspectos. Né? O contexto Isso. cultural daquela forma e o meio que viabiliza a interação, né? Então, Isso. como casta guilda é uma forma de engajamento. Como contexto, ela é uma associação de estudos em web Então, três. a Casta Guilda é uma forma de engajamento. Mas então a É, Casta Guilda, ela, por ser um artefato,
Ela é um meio também, é isso? No contexto, ela é uma associação de estudos e no meio ela é um servidor de Discord. Eu diria assim. Foi o que eu consegui fechar No até agora, né? contexto, é uma associação de estudos, não é isso? Isso. Valocrática, né? E valocrática. É. Não era, né? Transformou, né? É, Valocráticas. ela foi amadurecendo para isso, né? Acabou que ela é o marco Ela zero da palavra. é no singular, né? Porque a associação que é valocrática, não são os estudos. Tá? Uma associação de estudos valocrática, né? Isso. É no contexto. E fala o Como resto. meio, e como meio, ela é um servidor de Discord. E um aplicativo, né? Tem as duas coisas. Cara, sensacional, muito bom. É um servidor Discord e um aplicativo. Isso. Legal. Ficou claro isso aí, querido? Forma Pô, de engajamento? para mim ficou. Ficou para você também, da forma como eu coloquei? Não, não, tá ótimo. Tá. Porque, veja, uma das coisas importantes a colocar em dinâmicas de livre aprendizagem, tem até uma teoria disso, depois eu vou te compartilhar o link para você dar uma olhadinha, de forma homeopática, depois da teoria interativista da aprendizagem, é que você nunca tem um grau de resolução muito alto para a definição das coisas. É sempre um pouquinho borrado. Tá? E por que é um pouquinho emborrado? Porque a linguagem é uma coisa orgânica, a linguagem é uma coisa viva. Né? Então a gente gera entendimentos que vão se misturando com outros entendimentos na medida que a gente vai interagindo o tempo inteiro. A gente não tem, muitas vezes, consciência, awareness dessas coisas. Né? E para a criança, por exemplo, isso é uma coisa que acontece demais o tempo inteiro. Você pode ver que a criança não tem fronteira para definir nada. Assim, isso do objeto, né? Da coisa material para coisa não material, da coisa tangível para coisa intangível. Todas as possibilidades são possíveis, porque não tem fronteiras para ela, né? Porque é essa dinâmica complexa interativa o tempo inteiro com tudo, né? A gente que vai se domesticando, a ensinagem, ela domestica, ela poda, ela formata, ela dá uma concha, ela gera formas com relação a isso, né? Nos coloca em caixinhas, em categorias, em classes, entendeu? Nos torna participativos, nos torna isso tudo. Então, a dinâmica da teoria da interatividade, interativista da aprendizagem, ela visa justamente resgatar a nossa própria natureza, na realidade. Né? E é o trabalho que a gente está fazendo aqui. Muito legal. Bem, eu podia falar aqui, a gente falou de uma forma bem ampla aqui das formas de engajamento e demos um exemplo, né, com relação à valocracia e pegamos um artefato que foi a Casta Guilda e exemplificamos. A gente pode explorar formas de engajamento ligadas à rede, tá? Ao paradigma de redes, tá? Que seriam, vamos lá, animação em rede, que é o netweaving, que seria a geração de catarses, que seria a sinergização de ambientes. Tem vários. Eu posso elencar com você aqui, a gente pode explorar. Mas eu prefiro hoje aqui a gente já fazer um link com atuação e modos de atuação para a gente poder finalizar hoje. O que você acha? Pode ser, vamos lá. Tá? Mas antes disso, dá as boas-vindas aí ao Cauê para fazer, Cauê, o seu check-in, Cauê, check-in. A gente manter aqui embalado no fluxo as coisas, tá? E a gente retoma aqui. Vai lá, fica à vontade aí, cara. Seja bem-vindo, cara. Não, salve, salve, galera. Salve, Casta. Fala, Vini. Bom, já chego falando do Gitcoin, então vamos fazer uma rodada do Gitcoin, criar uma multisig, usar o Conviction Voting e... Tô zoando, galera, tô zoando. Vamos nessa, vamos nessa. Já chego na energia aqui, tô curioso para ver o que vocês fizeram mais cedo. Show de bola. É só isso mesmo. Tipo, teria um monte de coisa para eu falar, Tá mas se eu bom, falar, tá eu vou bom, tá entrar bom. nesses Tô porém. desacostumado. Eu e Caixa estamos desacostumados. Ué, peraí. Ah, legal. O cara foi sintético? Que isso, velho? Que absurdo. Primeira vez, né? Então, beleza. Vamos lá, vou puxar aqui, tá? Já vou puxar aqui, ó, bonitinho, tá? Modos de atuação.
Mas, enquanto isso, você já pode me falando aí, cara. Você pode me falando, Casta, o que é atuação para você? Que pode parecer a mesma coisa que engajamento, mas não é. Vamos lá. Cara, atuação entra dentro de forma de engajamento? Pensa aí, o que é atuação para você? O que difere de engajamento? Cara, eu diria, Eu vou te dar uma talvez. cola. Ah, Um é a priori e o outro é o outro é durante. pós? Durante? Não, é dura. É o durante. Já te dei a dica, agora é com você. Tá, vamos lá, cara. Então, talvez a atuação seja você. Nossa, aqui fica tão genérico, tem que achar o genérico do genérico para descrever o genérico, velho. Isso aqui é quase um exercício de letras, É velho. filosófico, é um exercício filosófico que você adora. Vamos Eu lá, adoro. continua. O que que é atuação, cara? Acho que atuação é o desempenho de alguma atividade específica. Eu diria nesse sentido. Aí, viu como é que a sua mente filosófica vai lá? Eu tô ligado, só tem que ter um pouquinho de esforço. É. Mas por que isso é importante? A gente vai, eu acho que você já sacou por que é importante, mas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu botar aqui modos de atuação. Lembra, tudo isso aqui sobre a ótica dos paradigmas P2P de rede, tá? Modos de atuação. E a pergunta, né? O que é atuação? Sobre. Não, primeiro eu fiz a pergunta para você primeiro, né? O que é É, atuação? Você respondeu? o desempenho de uma atividade específica. O desempenho. Espera um momentinho só. Uhum. De uma atividade específica. Tá? Atividade específica. Olha que interessante essa resposta, cara. Adoro pegar, porque ela já vem inserida com todos os preconceitos, entendeu? Não preconceitos, preconceitos. Assim, uma atividade específica. De uma atividade específica. Atuação sobre uma ótica P2P de redes, ela é multiplamente espelhada o tempo inteiro. Ou seja, ela pode ter um foco específico, mas ela está sempre aberta a se interagir e, digamos assim, e mudar durante o seu desempenho, vamos botar assim, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque se você foca demais, tá? Se você foca só para fazer aquela atividade, você tende a só usar os recursos ou você só tende a colocar em prática aquilo que você, digamos, já se apropriou, aquilo que você já sabe, tá? Se você parar para pensar bem, a cultura, o paradigma organizacional, ela é toda baseada nisso. Ela é baseada na formação, na especialização, né? Naquilo que você domina para você poder desempenhar uma atividade, né? Uma atividade específica, né? Então, a gente já traz essa cultura muito forte na gente. Por quê? Desde pequeno, fomos podados, formatados, enfim, numa dinâmica de ensinar, de escolarização, a atuar, né? A chegar e, não, vai fazer uma coisa, qual é a carreira que você quer pegar, quais são, dentro dessa carreira, o que você especificamente quer fazer. Então, é uma dinâmica sempre de verticalização, né? De hiperformação daquilo, formação daquilo, para você poder desempenhar aquela atividade de forma competente, entendeu? Agora, como é que a gente olha isso sobre a ótica complexa do P2P e de redes? Não. A atuação é uma dinâmica que você vai sim, vai estar desempenhando uma atividade, e mesmo que ela seja específica, você vai estar aberto, você quer criar awareness, consciência, de que você pode estar, digamos, ela pode estar sendo não só apropriada por terceiros, né, é uma dinâmica interativista, mas ela pode estar sendo, você pode estar, digamos assim, evoluindo o entendimento daquela atividade.
Você pode estar evoluindo com terceiros entendendo aquela dinâmica. Não que você não vá fazê-la, você vai colocá-la em prática, você vai fazer. Mas quando você torna ela visível, apropriável, usando os artefatos e os meios e os contextos direto, ela se torna, digamos assim, não uma coisa que é o Casta que faz, ou o Vinícius que faz. É uma atividade que deixa de ser só uma atividade organizativa, organizacional. Ela fica visível e apropriável para que os outros possam olhar, se espelhar e parear com você para falar, cara, a gente podia explorar isso aqui também, a gente podia fazer isso aqui também, a gente podia... Entende o que eu estou falando, Kátia? Então, ela se torna também fractal. Por que eu estou falando isso? Porque se você olha para a natureza faz isso o tempo inteiro, né? Ou seja, você olha para a natureza, tudo tem uma interdependência, né? Todos os fluxos estão interagindo o tempo inteiro, né? Então, por menor que seja a atividade metabólica, eu não estou falando só de uma célula, eu posso chegar no nível dos átomos, dos subatômicos, tudo está misturando e criando outras coisas o tempo inteiro. Então, a gente trazer essa noção, né, no nosso dia a dia, na forma como a gente atua, já traz uma oxigenação muito importante para você próprio e que fica tateável, fica visível, fica parte de terceiros, entendeu? Se você bota as credenciais na frente, se você bota a especialização na frente, se você bota, digamos assim, que você tem a capacidade de desempenhar aquela atividade específica com excelência, com competência, você está se encilhando, você está se fechando, você está dizendo que sou eu que faço. Né? Então, tipo assim, a mensagem que você passa é: eu tenho a competência para fazer essa atividade específica. Né? E para fazer essa atividade específica, você precisa ter essas credenciais ou você precisa conhecer as coisas. Então, é isso. Eu não sei se eu fui tão competente para passar para você o contexto pelo qual a gente entende no peer-to-peer que a atuação é uma coisa, digamos assim, complexa. Ela não é uma coisa fechada. Quanto mais visibilidade você dá para a atuação, mais capacidade dela criar vários outcomes, várias outras formas dela ser desempenhada, que não só aquela, né, que já está colocada. É isso. Não sei se eu consegui dessa vez passar para você com todos os elementos que eu queria passar desses dois paradigmas. Assim. É, cara, é porque, na verdade, essa definição é o desempenho de uma atividade específica, ela não está amarrando que uma atividade específica só pode ser feita por uma única pessoa ou por um único conjunto de credenciais. Ela só está singularizando que uma atividade é uma atuação. Porque se você fala o seguinte, mais de uma atividade ainda é atuação no singular, aí a gente tem que redefinir. Mas, pô, eu tenho atuações complexas, mas, cara, você abriu uma live no Zoom. Você clicou lá, Start Meeting. Isso é uma atividade? Isso é uma atuação? Isso é uma atuação. Isso. Então, isso é uma atuação. E como você faz um ato e esse ato é performado, ele tem que ser específico. Senão você vai ficar só olhando. Entendeu? Por isso que eu não coloquei o específico no sentido de vamos trazer toda a ótica corporativista, verticalizada e dar pessoas e cargos. É só que, cara, uma atuação, lembra que aqui ela tem que acontecer, né? Lembra que a gente está aqui no macro olhando para a coisa como um todo, filosoficamente falando, para a gente entrar no específico. a gente fazer um dive, tá? Eu só te dei os elementos do macro, né? Para você poder pensar e a gente fala. Eu gostei do feedback que você deu. Foi bem interessante. Vamos pensar em cima desse feedback. A atuação, ela para ser, digamos assim, ela para se perceber como complexa, correto? O complexo, ou seja, uma dinâmica P2P gerando rede, né? Ela vai depender muito da forma como você vai estar atuando, ou seja, vai depender da consciência que você tem do seu modo de atuação. Ou seja, se você faz tudo muito assim, do casta para fora, tá? As coisas está fazendo do casta para fora, né? Ou seja, e esse conhecimento para atuar, seja lá o que for, né? Você já tem esse conhecimento, ele não está colocado ali para ser aprendido por terceiros, tá? Você, de certa forma, você está validando, aliás, você está validando a forma convencional como a gente se coloca em sociedade. Ou seja, eu sei fazer uma videoconferência, né? Mas tem muita gente que não sabe, tá? Que é uma forma de atuação, né?
eu sei dentro da videoconferência fazer uma colheita depois. Mas muita gente não sabe. Tá? O que eu estou querendo dizer é que se a gente no P2P, uma coisa muito comum que tem, eu vou te passar isso depois para você ver, eu vou te passar o site da Sensórica, tá? Se você pega o documento que está ali, qualquer documento que é feito de forma aberta, em rede, colaborativo, interativo na dinâmica da Sensórica, olha o nome, né, Sensórica. Você tem elementos para saber que você tem a carta branca para se apropriar, para querer entender, para querer interagir, daquele conhecimento, para aquele documento, para aquela performance, para aquela atuação que está sendo colocada, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é que, sim, eu concordo com o que você disse, mas se eu não discordar, ou seja, discordar, eu não consigo inserir aí o contexto de redes e de P2P, entendeu? Nesse Sim, sentido. porque o que você fez foi aproveitar um gancho para falar outra coisa. Mas aí, como a gente está tentando colocar tudo no seu lugar, é isso eu também eu achei legal colocar no lugar. Eu concordo com o que você disse. O cara não sabe abrir um Meet. Tudo bem, isso não muda o fato de que abrir um Meet é uma atuação, e que se ele não sabe abrir, ele não vai conseguir atuar naquilo. Ele pode aprender, a rede pode fornecer para ele os ensinos, ou ele pode atuar em outra coisa que ele saiba fazer. Agora, um cara que não sabe atuar em nada, a única coisa que resta para ele é se virar e aprender, ou a rede ensinar para ele atuar depois. Só que nada disso muda o fato de que clicar no botão iniciar Meet é uma atuação e é uma atividade específica, mano. Sacou? Tá bom. Beleza. Eu tô sentindo que a gente vai precisar gastar um pouquinho mais de tempo aqui para você entender a atuação sobre ótica de redes e P2P, entendeu? Porque eu acho assim, talvez dar alguns exemplos de atuação que quebrem essa É, lógica de que no final o cara tem que saber fazer alguma coisa, nem que seja sim, colocar água mas é num que na copo, sacou? sociedade que está colocada, da forma como está, esse fazer alguma coisa sempre tem a ver com a qualificação, e sempre tem a ver com curso técnico ou com escola, vamos botar assim. E na dinâmica P2P de redes, a gente está muito focada na livre aprendizagem, na mútua aprendizagem, ou seja, aonde tipo assim, você troca a gasolina do avião enquanto, né, o combustível enquanto está voando. Ou seja, você não para, faz um pit stop, vai lá, se qualifica para você poder, entendeu? É, Mas é eu queria um diferente. exemplo, cara. Você consegue dar um exemplo, então, bicho? Porque é assim, O exemplo, tem vários exemplos, não tem um exemplo, tem vários. Por exemplo, eu vou te dar o exemplo da Taudal, que de fato é um projeto que já esteve muito ativo, está hibernado agora e que vai voltar, né, para a dinâmica do RE. Ali, toda a dinâmica da Taudal, ela é constantemente a geração de ambientes de livre aprendizagem para todo mundo poder aprender juntos enquanto você está fazendo aquela atividade específica, entendeu? Então, por exemplo, você tem ali portais e orbitais na Taudal. Eu não vou entrar no específico, mas só para te exemplificar. Então, cada portal tem um tipo de proposta de produção de conteúdo, correto? E não necessariamente é vídeo no YouTube, pode ser uma produção de conteúdo. Então, para cada produção de conteúdo, tem dinâmicas de livre aprendizagem, tem formas de fazer esse conteúdo que já parte da experiência de quem já sabe fazer aquela produção de conteúdo, certo? Então, a dinâmica em si, quando faz a chamada, é uma dinâmica que, ao mesmo tempo, é para produzir aquele conteúdo, mas, ao mesmo tempo, compartilhar a experiência de como produzir aquele conteúdo, entendeu? Ou seja, não fica só, tipo assim, ó, vamos fazer a produção de conteúdo. Então, só chega quem sabe produzir conteúdo. Ou seja, só vai chegar quem já sabe produzir aquele conteúdo, certo? Só vai chegar quem já sabe produzir. Se você não sabe produzir, você vai para onde? Se a dinâmica da Taudal não oferece o meio, olha aí de novo, o meio, o artefato, o contexto para que você possa aprender, você vai procurar fora isso. Entendeu? Você vai, tá, então, peraí, então, deixa eu primeiro fazer um curso, deixa eu me qualificar para produzir esse conteúdo. Então, uma dinâmica P2P de rede de livre aprendizagem, ela é a todo momento aprendendo tudo com todos o tempo inteiro, entendeu? O que para nós parece muito estranho. Não, Por quê? não, Porque a não, gente, cara. a gente se acostumou a fazer tudo dessa forma, nas caixinhas, nas categorias, se qualifica ali, vai para a escola, coisa e tal. Enfim, Não, é um mas exemplo. assim, mas nesse seu Ô, exemplo eu Vini, diria o seguinte, cara. É, você não está mais falando de atuação. Você está falando de forma de engajamento.
Porque o Aí é que tá, contexto, porque o tem uma contexto ligação do cultural. engajamento com a atuação, eles são Então você simbióticos, entende? tem uma ligação. Qual que é a forma de engajamento, cara? Nós nos juntamos para produzir conteúdo. Esse conteúdo pode ser em qualquer lugar que você queira produzir ele. Se você quer fazer um panfleto para entregar no sinal, você quer fazer uma live no YouTube, você quer fazer uma arte abstrata com cola, giz e cera, isso são formas de engajamento. Agora, eu fiz um panfleto com giz e cera, eu fiz um post no Twitter, eu fiz no YouTube, eu declamei uma poesia no alto da ponte. Tudo isso é produção de conteúdo. Mas quando você performa a atuação, ela tem que ser atuada de alguma maneira, cara. Você Não, entende? certo? Nós Senão, não estamos discordantes aí. senão a gente fica num eterno loop de definições genéricas, onde tudo pode ser tudo. E enquanto tudo pode ser tudo, ninguém faz nada. Em Não, algum não, momento a gente tem que fechar, sacou? Eu ia mas veja comentar bem, sobre Castro. isso também. Para mim, o que ficou foi que, quando vocês estavam falando da atuação, assim, né, de que tanto a atuação ela pode estar dentro de uma atividade, que, vamos dizer, se a gente define que a atividade vai ser, por exemplo, forma de engajamento, então, as formas de engajamento têm essas atuações que têm essas atividades. Mas aí o que eu estou entendendo é que a gente está definindo nas caixinhas que o Vini está falando. O que eu estou tentando expandir vamos dizer, eu percebi que eu estou estruturando nesse formato das caixinhas, mas que é por causa disso que o Cássio está falando. Tipo, a gente precisa fazer isso em alguma dimensão, porque senão a gente vai continuar discutindo qual é o melhor termo para definir as categorias que a gente está criando, incluindo as coisas, né? É, As é, informações, vamos pensar assim. é porque isso existe, né? Na Não, e um verdade, o detalhe, a Vini traz isso do atuação. P2P, né? Eu tô querendo É, entender a é, lógica P2P, sacou? exatamente. E a atuação, ela não precisa ser uma coisa, é o desempenho, ela não necessariamente precisa ser o desempenho de uma atividade específica, ela pode ser uma atividade genérica, ela pode ser uma atividade que não tem alguma coisa específica para se fazer. Por exemplo, é, só para exemplificar o que eu estou querendo dizer com A gente atividade não específica. ainda não conseguiu dar um exemplo, né, de atividade não específica, né? Uma atividade não específica, quer dizer, ela é uma atividade que não necessariamente tem um grau de verticalidade grande, né? Ela está mais horizontalizada, ela está tipo assim, ela está mais espacializada, tá? Ela não tem ela não tem um outcome específico, tá? Ela não tem uma coisa mais vertical colocado nela. Por exemplo, animação em rede, netweaving, né? O netweaving ele é altamente interespacial, ele é altamente intercontextual, ele é altamente por entre, ele faz a navegação por entre. Então, não tem nenhuma coisa específica que eu esteja fazendo no NetWeaving que vai me dar um outcome específico disso. Né? E ainda Ele assim você pode. é um atuador. A gente está atuando, estamos atuando, estou atuando com diferentes modos de engajamento quando a gente está fazendo NetWeaving. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer, eu queria só abrir a caixinha de Pandora aqui, porque essa que é a parte que mais gera dificuldade de entendimento, porque está tudo tão amarrado, no tipo de sociedade que nos tornamos, né, organizacionalmente falando, que a gente tende a achar que é tudo a mesma coisa, e não é. São coisas diferentes, são dimensões diferentes. Mas, Casta, eu vou parar aqui, cara, porque o horário nosso já vai estourar, Puta, cara, essa discussão é e muito boa, né? Tava engajado no eu negócio. vou te deixar com água na boca para a gente poder explorar isso melhor semana que vem. Eu vou te trazer exemplos. Na realidade, o que eu vou fazer, como eu sempre faço com você, eu vou te compartilhar links e exemplos do que eu estou falando para você poder ter uma apropriação melhor disso, tá bom, querido? Tá. É, Isso pra mim ainda Ô, é Vini, assim, posso trazer tá. uma coisa? Fala aí. fala Teria a ver comigo. com os papéis. Na holacracia, eu lembro que, não sei se o Casta já chegou a ver sobre a holacracia, A eu gente também usa. estou aprendendo. Ah, beleza, beleza. Tem esses papéis dinâmicos. Será que teria a ver com isso, Vini? Eu fiquei pensando em como esses É, papéis eles o, navegam é, por aí. vou pegar da seguinte forma, Cauê. Você, dentro da história da sociedade, de uma forma geral, da Idade Moderna para cá, com as diferentes revoluções industriais, você teve o modelo Ford, não teve? Né? Teve Fordismo. Depois você teve o Toyotismo, em termos de performance e produção. Né? Já existe uma diferença entre o Fordismo e o Toyotismo. Vocês sabem, mas a gente pode conversar disso depois. Né? A Pô, mesma coisa legal. acontece com a dinâmica de gestão e governança para organizações, né? Que querem ser menos hierárquicas,
menos verticalizadas e mais horizontalizadas. Então, você tem uma dinâmica mais coletivista com a sociocracia, você tem uma dinâmica mais performativa e não tão coletivista, mais descentralizada com a holacracia, e você tem no S3, né, que é a sociocracia mais holacracia, alguma coisa parecida com isso. Você tem a mistura dos dois, né? Sendo que no O2, basicamente, nas organizações orgânicas, eu estou respondendo para o Cauê, tá, Rafael? No O2, especificamente, que você vai ter um entendimento da diferença entre engajamento e atuação. Por quê? No O2, quando você fala de papéis, por exemplo, não na holacracia, você fala de papéis, esses papéis eles podem mudar o tempo todo. Eles não estão circunscritos àquilo, porque eles são um conjunto, olha só, de atividades gerais e específicas, né? Então você tem um conjunto de pessoas que pode estar energizando aquele papel, pode estar dando, né, fazendo coisas. Então você tem ali olha que legal, ele é ao mesmo tempo um artefato e um meio, né? No O2. Isso é uma coisa muito legal, porque tipo assim, porque é uma forma da gente resgatar e entender que nós somos assim, nós somos complexos. A gente gasta uma energia gigante para sistematizar as coisas, para botar tudo nas caixinhas, né? A gente gasta muita energia para isso. Para a gente atingir aquele roadmap, né? Aqueles marcos, etc. Se a gente relaxasse um pouquinho e gozasse mais, no sentido de vamos absorver a complexidade que nos é inerente, né? Como espécie, como cada pessoa, nós seríamos uma espécie muito mais resiliente, muito mais espaço para criatividade e para a gente poder evoluir com os outros, né? Não só com a gente, mas com as outras espécies também. Em suma, eu sei que eu fui longe, mas o que eu quis dizer é que tem coisa aí para a gente explorar, entendeu? E a minha insistência em explorar, eu sabia que quando eu ia mexer nisso aqui, eu ia mexer literalmente num vesperozinho, né? Era justamente para a gente poder fazer esses atritos aqui interativistas, entendeu, Casta? Porque até agora a gente tem tido Mas eu algum gosto, eu atrito, gosto disso. a gente tem tido algum atrito, mas eu sabia que aqui eu vou precisar te passar os links, os exemplos, vou te convidar para você entender isso na prática, para você ver como tem uma diferença que não é pequena, tá? Com relação da forma como a gente atua em sociedade, né? Então, dito isso, cara, fica à vontade de você fazer sua apreciação, check-out. Fica com isso vibrando Ó, no cara, campo que eu vou te alimentar até semana que vem, tá? Vai lá. eu tô check-out. Pô, eu tô muito animado com essa discussão. Eu acho que isso é um ponto realmente que é bem assim forte, né, para mim, não só pela questão da valocracia, porque acho que isso é muito claro para você, né, cara? Enquanto nós mapeamos a valocracia, eu também estou mapeando o que vocês estão fazendo, né? Você entende? Porque uma das coisas que para mim, que é muito enriquecedor em mapear a valocracia, não é só o que esse mapeamento pode fazer pela valocracia, é para eu entender o que vocês estão fazendo, cara. E uma das coisas que mais me pega é entender que isso tudo é legal, mas eu tenho muita dificuldade ainda em entender como que isso realmente seria usado para construir arranjos melhores, ok? Né? Isso é uma coisa que eu ainda não tenho como fato consumado. Eu acho tudo muito interessante, mas ainda quero, cara, eu quero chegar um dia no final de toda essa jornada intelectual e conseguir entender que isso aqui serve para alguma coisa, sendo bem direto, sacou? Que isso realmente pode ser aplicado, cara, para resolver problemas graves, né? E quando a gente começa a falar de atuação, é quando a gente começa realmente a chegar numa parte muito mais, possivelmente pelo nome, mais prática. Tá bom, fizemos tudo isso, mapeamos tudo isso, discutimos tudo isso, e o que que a gente vai fazer, cara? Entendeu? E a minha ideia é chegar num ponto onde não seja sempre o que a gente faz. A gente quebra caixas, a gente liberta as pessoas para pensar, a gente desformata, a gente desconstrói, mas a gente não pode só teoretizar para sempre, né? Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente passar, que foi, cara, três encontros só para discutir atuação, velho, né? Só para tentar fechar esse conceito, porque para mim a gente está chegando na hora onde eu falo, cara, agora sim. Agora eu vou entender o que resulta de ação
de todo esse framework teórico, de toda essa abordagem cibernética, de toda essa estratégia de encarar os seres humanos de forma cibernética e fazer um netweaving e libertar as pessoas para uma cocriação e desformatar as caixas e tentar entender as consequências práticas disso quando a gente fala de como é que nós plantamos, como é que nós colhemos, como é que nós limpamos lixo, como é que nós defendemos um território caso uma outra cara queira te invadir e estuprar, pilhar, queimar, destruir. Porque, no fundo, a natureza humana ela é imbuída desses conflitos humanos. E a gente tem que oferecer uma resposta para uma sociedade melhor de como é que a gente lida com isso na prática. Então, eu tô, porra, talvez aqui no ponto que mais me deixou com fogo mesmo foi a gente chegar nesse ponto do mapeamento. Então, eu tô bem animado em a gente continuar com isso, cara. Pô, maravilha. Melhor apreciação check-out que isso não tem. Mas eu queria só fazer um pequeno parênteses. Toda essa dinâmica aqui, ela parece só muito no plano intelectual, conceitual, filosófico, mas ela, na prática, se você pega ali no dia a dia, você pode... Eu vou passar essa bola para o Cauê, ela tem uma dinâmica altamente experiencial e locada, literalmente ligada à vida real, entendeu? Ou seja, que as pessoas trazem para a vida dela. Porque, assim, mais uma vez, né, a gente aqui está abrindo o código, né, da valocracia, vamos dizer assim, a gente está querendo abrir os poros seu e da valocracia para ficar sensíveis a esses paradigmas e entender o quanto eles estão embebidos na gente, né, e quando a gente tem a possibilidade ou não de colocá-los em prática, certo? Isso, obviamente, vai depender de cada pessoa. Vai depender de cada pessoa e da curiosidade e da vontade dela de experienciar isso na prática. Né? Mas, dito isso, passo para você, Cauê, fazer o seu check-out, querido. Cauê? Bom, Vai lá. tô aqui, tô aqui. Bom, tô confuso. Tô confuso aqui. Não sei se eu peguei bem a ideia. Eu ainda percebo que eu tô vendo no formato de caixinhas, assim. Acho que o que mais estava próximo para mim da compreensão do que você estava querendo colocar, Vini, da diferença, né, de como você vê forma de atuação e de como o Castro estava trazendo. Eu acho que o mais próximo que eu consegui ver, assim, né, é esse papel dinâmico que a gente tenta trazer para o Rerê. Eu acho que a gente começa a falar de papéis que englobam diferentes dimensões, né? Então, conector, vou dizer. Um conector é um papel, né, que pode estar atuando em diferentes áreas, em diferentes situações e tal. Então, daí, bom, é o que eu tenho para contribuir, né? Esse papel do conector também tem muito a ver com o NetWeaving, esse papel do conector. É só algo que talvez seja mais, até mais abrangente, né? Porque não tem a rede, não tem a rede envolvida, não tem o paradigma da rede. Pode ter mais a ver com outras dimensões além da dimensão da rede. Né? Tem o papel do facilitador, né? Que que tem essa. E daí eu acho que é um pouco desse sentido que eu acho que o Vini está tentando trazer, mas eu ainda estou confuso. Porque isso é uma área que eu acho que exige experiência mesmo, de você experienciar e viver isso, né? Eu percebo que na Greenpew eu cumpro esses papéis, mas eu ainda organizo tudo isso no formato de caixinhas. Então, acho que essa é um pouco da dificuldade assim que tem para enxergar todas as possibilidades, cara, de coesão que a gente pode criar entre o grupo, sabe? De construção de inteligência coletiva, onde cada um consegue trazer. É um pouco disso que eu tô pedindo pra galera. Se apropriem da Greenpew. Se apropriem da Greenpew, se apropriem da Greenpew, mas não adianta falar. A experiência mesmo, é se identificar e se ver ali. E eu acho que tem um pouco a ver com o que o Vini tá querendo trazer. Daí na Greenpew, assim, tem a Dero, que eu vejo ela muito como essa questão da saúde. Ela traz a saúde para a nossa comunidade. Tem o Thiago, que ele é o nosso storyteller, ele é o nosso narrador, assim, e isso transcende a Web3, transcende a gente está escrevendo um artigo, é mais uma questão cultural mesmo. Eu vejo que o narrador, por exemplo, ele tem essa questão de criar um lastro
na história que a gente vai construir, né, em torno da narrativa que a gente vai construir para o que a gente está fazendo. Então, eu acho que é uma expansão, nossa, muito grande, cara. Tô feliz também de participar dessa discussão e ter chegado a tempo de pegar a reflexão, porque tenho feito isso diariamente, tenho trabalhado nessa interface da atuação e das atividades e das diferentes dimensões, né, que elas podem estar. Um pouco de biblioteconomia. Biblioteconomia. Eu tava vendo sobre essa área de estudo esses dias, assim, e o que eles estudam, né, sobre essa especialização em organizar e categorizar a informação. Eu achei isso incrível. Bom, trazendo só um pouquinho mais aí para nossa mesa, pra gente sair daqui bem alimentado. Valeu, gente. Maravilha, Cauê, querido. Obrigado. Cara, é isso mesmo, cara. Eu acho que você está captando, você está trazendo isso, está captando de uma forma experimental, experiencial isso. E é isso mesmo, esse entendimento, né, desses diferentes papéis dinâmicos e complexos faz parte dessa exploração, tem a ver, estão lastreados pelo P2P, né? Estão lastreados pelo paradigma P2P de redes. E eu vou estar nutrindo o Casta aí com vários exemplos, várias dinâmicas assim, dessa semana para a próxima, né? E eu adorei, querido, adorei ter gerado esse atrito interativo, esse atrito foi sensacional. Eu também me sinto muito nutrido, tá? Gera um feedback loop interativo, né? Não só recursivo, né? Então, muito bacana nesse sentido. Então, gente, tenha A um gente chama excelente assim, dia. a gente chama de Oi? atrito, mas atrito, mas sem conotação ruim, né? Porque para Não, mim é não, super não. estimulante, cara. Na dinâmica de rede, a interação só existe com atrito. Atrito que eu digo Ah, não é ok. sair na briga. Quando existe atrito mesmo, a gente está atritando, pele com pele, a gente está Aham, realmente se misturando na parada. Então, por tá. exemplo, na ótica de redes, perdão, na ótica de redes e do P2P, o conflito que é inerente à condição humana, à nossa espécie, ele é positivo. Né? O conflito não é sinônimo de guerra, entendeu? Ou seja, Aham, a legal. dinâmica conflituosa não é sinônimo de guerra. Né? Guerra é quando não há conflito. Não há conflito, é quando você está acabando com o conflito. Acabou o conflito, você entra em guerra, entendeu? Que é a eliminação Entendi. das partes, a eliminação das possibilidades de continuar existindo o conflito, né? O conflito interativo humano. Legal. E são conceitos, cara, desses paradigmas que são muito pouco apropriados para as pessoas, entendeu? E Ok. confundem as coisas. Então, gente, é isso. Um excelente dia. Casta, querido, fica à vontade aí para não só convidar as pessoas aí do Casta Guilda, não deixa de dar uma visibilidade de conferência 404, que a gente vai estar lançando a regeneradora semana que vem, tá? Eu vou te passar o link Luma, eu vou te passar o banner para você fazer, tá? E vai ter um live streaming, tá? Então você vai poder estar assistindo eventualmente, Legal. uma coisa nesse sentido. Então, Show, meu galera, pai, eu até divulgo, pode semana deixar. e vamos nos trocando aí. Valeu, um abração. E Valeu. trazer para a superfície também, Casta, que a gente está participando frequentemente das rodadas do Bitcoin. Temos alguns projetos lá. A gente está experimentando com uma nova plataforma de governança que tem a ver com aquilo que eu estava falando mais cedo, Conviction Voting. Tá. É bem simples. Ô, Eu acho que mostra pode como ser tá algo ficando, legal para você cara. apresentar. Depois compartilha essa experiência aí do Gitcoin, cara. Pode ajudar a gente também a cortar caminho lá. Pô, sem dúvida, cara. Eu Eu nunca tô nem bem sei, nem sei envolvido onde é com o que clica Bitcoin pra hoje. fazer a aplicação, velho. Assim, onde é que eu clico? É mesmo? New pedido. New bagging. Onde é que eu faço isso, essa coisa? Nem sei. Não, beleza. Então fechou, cara. Vamos marcar um dia, eu apresento para você. São três interfaces principais. Uma Tá, para construir o projeto, uma para gerenciar o round e uma para doar. E daí eu beleza. te explico rapidão ali como que funciona tudo isso. Pô, vamos fazer lá no Caça Guilda, cara. Apresenta lá pra gente. Isso Fechou. tudo aí. Isso Pode já é uma marcar aí no forma, calendário e contar comigo. isso já é uma forma de reciprocidade, entendeu, Castro? Já é, porque a Green Pill ela é uma interface ecossistêmica ligada ao Web3 DeFi. Né? Tudo que Aham. o Cauê está falando aí é ligado a essa emergente Web3 DeFi. Enfim, então, gente, beijo no coração, vamos nessa. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.